Amém, amados? Mais uma quarta-feira. E hoje a Tatiana vai estar pregando sobre a aliança, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Que nós possamos sermos edificados com essa palavra nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, pedindo da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua misericórdia. Prepara os nossos corações para essa palavra que será ministrada através da Tua Filha, Senhor. Que a Tua autoridade, a Tua unção, o Espírito Santo, a capacite agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Paz a todos, irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Agora eu tenho que aprender a olhar para a câmera certa, porque eu já andei levando bronca aqui hoje, por conta disso, que eu sempre olho para o lado errado. Mas vamos sempre aprendendo. Senhor, obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse tempo, obrigada por cada vida preciosa que está aqui conosco. Que essa palavra, Senhor, possa encher os nossos corações, Senhor, e nos trazer a revelação de algo a nos transformar, Senhor, de vida sua nos nossos dias, Senhor. Amém? O tema de hoje é sobre aliança, que está lá em Hebreus 13, 4. E esse versículo diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. As versões têm palavras diferentes e eu copiei algumas outras versões para a gente poder compreender melhor esse trecho. Diz assim, na Almeida revisada e atualizada: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Depois, na Nova Versão Internacional, diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. A versão católica diz assim: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Amados, a palavra é muito poderosa e se nós pararmos para refletir, o ensino não diz respeito tão somente ao matrimônio em si. A palavra colocada aqui fala sobre matrimônio, sobre casamento, e o conceito base que ela nos traz aqui é sobre respeito e a preservação do leito, né? Da intimidade do casal. E essas questões, quando fala em casamento, a gente já lembra de uma festa, muitas das vezes suntuosas, e eu fui procurar algumas imagens para colocar aqui para ilustrar, e confesso que a minha ideia era colocar inúmeras fotos assim de casamentos distintos, mas os casamentos suntuosos foram os que mais apareceram, porque nós vemos num tempo onde a aparência ela é mais importante do que a essência. E essa, inclusive, foi a abordagem de uma aula extraordinária que foi dada no Projeto Calebre, pelo nosso irmão, e na semana passada, e foi exatamente isso. Então, o casamento, o matrimônio hoje, a gente vê quando as pessoas fazem essa celebração, a importância que tem se dado
a visualização, a abundância de enfeites, de roupas, né? De todos os apetrechos, todas as alegorias. Mas nós temos também outros casamentos, né? Que apesar de serem ainda poucos, né? Num casamento coletivo que a gente vê de vez em quando, ser noticiado, que são organizados por igrejas, por órgãos públicos, né? E é muito diferente. Mas aqui nós temos o cuidado, o zelo, na mesma proporção. Só o que difere são a suntuosidade. Nós temos também casamentos em todas as culturas. Nós temos aqui a imagem de um casamento indiano, nós temos de um casamento grego, onde a forma de celebração é muito diferente de cada um, né? Inclusive na vestimenta, na forma de se preparar para esse matrimônio. Nós temos os casamentos orientais aqui no Japão, esse segundo aqui, que é essa vestimenta toda colorida, que é na África. Nós temos na Indonésia, nós temos aí em Israel. E por que a importância da gente prestar atenção nisso? Porque nós nunca podemos perder a compreensão de como a palavra de Deus ela é abrangente, como ela ensina sobre todas as coisas e todas as circunstâncias, que a despeito das nossas diferenças culturais, a despeito da nossa aparência diferente, o amor é o mesmo e a palavra é a mesma. Então, em alguns lugares, você vê a roupa toda tampada, outras existem mais decotes, outro cerimonial é muito mais complexo, os rituais são mais formais, mas em todos eles existem princípios, existem fundamentos que são iguais, independente da cultura. E se a gente for buscar na palavra, se a gente for buscar no dicionário, né, qual que é o significado da palavra matrimônio? Como sinônimo nós temos casamento, consórcio, aliança, união, bodas, conúbio, enlace, esponsais. Então aqui nós já conseguimos entender que o casamento, ele refere-se o quê? A mais de uma vida entrelaçada, caminhando junto, né? Buscando o mesmo próprio. O que é um consórcio? Quando a gente pensa num consórcio, são pessoas ligadas para um único benefício, né? Quando a gente pensa no meio comercial, o que é uma aliança? A gente lembra muito de aliança com Deus. O que é uma aliança? Uma aliança é o símbolo do casamento, a marca dele, o registro na nossa cultura é feito através de uma aliança que é colocada na mão esquerda. E o que é o contrário desse casamento, desse matrimônio? É o divórcio, é a separação, é o caminhar sozinho, é o não se envolver. E palavras relacionadas ao matrimônio, elas são sugeridas: união, amor, compromisso. São essas as palavras que dizem respeito, que se referem a um matrimônio, a um casamento. E essas palavras, elas parecem que, quando a gente lê nesse versículo, parece que soa tão direto sobre um relacionamento conjugal. Mas se nós pararmos para analisar, onde é que nós firmamos alianças? O que é que são essas alianças concretamente? Quando a gente está fazendo um negócio, você se compromete em realizar algum ato, você se compromete a validar uma situação, a registrar, a fazer algo com uma pessoa, com um grupo, né? Negócios são isso, união de interesses para desenvolver algo, onde um faz uma parte do serviço, ou um faz e o outro simplesmente paga, são negócios.
na sua profissão. Na profissão da gente, a gente faz alianças o tempo todo. Você tem as pessoas com as quais você compartilha a sua atividade. Você tem as pessoas que estão ali desfrutando do benefício da sua atividade profissional. Você está ali aliançado com ele naquele momento, você está comprometido, você está se unindo a ele para realizar algo. Você tem pessoas que estão ali sobre a sua disposição, que elas estão aliançadas com você para te favorecer o exercício da sua profissão. Nas amizades, são alianças que nós fazemos o tempo todo, alianças onde nós nos relacionamos com afetividade, para trocar experiências, para trocar conhecimento, para aprender, para amadurecer, nos socializar, são alianças. Nos estudos, na sua busca profissional, você tem pessoas, você tem compromissos ali que você está envolvido, diligenciando para que você alcance nova bagagem de conhecimento, e aquele seu professor, aquele seu colega, aquela pessoa que está ali te auxiliando, são alianças. Na família, nós temos as alianças que são as alianças de carne, de uma só carne, e as alianças de sangue. A filho, né? O pai, a mãe, essa cadeia hereditária que é a família que é formada pelo laço sanguíneo. Nós temos a família de uma só carne que ela inicia ali para dar sucessão, dar início a uma nova família. Isso é família, comunhão de interesses, onde as pessoas se juntam, onde as pessoas se escolhem caminhar juntas para desenvolver um projeto, um plano. E a nossa aliança com Deus. Então, quando a gente fala em aliança, é um termo tão genérico. E vamos refletir, vamos lembrar que aliança é um matrimônio, é um compromisso, é algo que se foi comprometido, que se dispôs. Então, nós temos aliança material e aliança espiritual, mas elas se comunicam ou elas são totalmente separadas uma da outra? Porque nas alianças que nós apontamos ali atrás, nós temos aliança de coisas terrenas, de coisas materiais, que são os negócios, a profissão, os contratos que a gente faz. Isso é uma aliança, é um compromisso, é um pacto que você fez. E a aliança espiritual, quando a gente só pensa na aliança com Deus, a aliança da igreja, a forma como eu me interajo, como eu me relaciono com Deus. Mas, amados, a nossa vida material, ela não é reflexo da nossa vida espiritual? A forma como eu lido, como eu lidou, como eu negocio, a forma como eu me relaciono, a forma como eu me aproximo das pessoas, a forma como eu busco crescimento, isso não tem a ver com a minha vida espiritual? Como é que eu posso ser reconhecida como cristã? Como que nós, de dentro da igreja, vamos ser reconhecidos na vida cotidiana como cristãos? Através de uma postura diferente. E nós precisamos estar sempre muito atentos que não existe essa separação entre vida do mundo e vida da igreja, porque nós somos a vida de Cristo, a vida do Espírito Santo, ela flui através de nós. Então, onde nós estivermos e o que nós estivermos fazendo é uma manifestação da nossa vida espiritual. Não estou querendo espiritualizar tudo, mas a partir do momento que eu vivo no Espírito, que você vive no Espírito, a nossa postura em todos os setores da nossa vida, ela vai sendo transformada, ela vai sendo modificada.
E olha só que passagem linda que está escrita no Salmo 50. Nós vamos ler o trecho do 16 ao 23. Porém, Deus diz aos maus. Quem está dizendo? Deus. Que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Vocês sempre estão acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém, agora vou repreendê-los, vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês se esqueceram de mim. Pensem bem nisso para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Amados, olha que palavra, que mensagem mais transformadora, que exortação mais zelosa e mais pontual que Deus coloca aqui. Olha só a primeira colocação, o primeiro questionamento. Que direito tem vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Amados, conhecer as leis, conhecer a palavra, nós sabemos que não é difícil. Nós sabemos que tem alguém que conhece essa palavra muito melhor do que nós, do que todos, do que os mais sábios da palavra, e ele não está no meio do reino de Deus, porque ele usufruiu, ele se usurpou na condição de ser igual a Deus, ou melhor do que Deus. Como é que nós vamos recitar as palavras da lei e declarar vitória e declarar cura se nós não estamos vivendo essa aliança? Como é que nós temos nos relacionado com as pessoas? Qual é o caráter das pessoas com as quais nós caminhamos? E como eu me porto frente a tudo isso? Olha o que diz aqui. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Amados, sejamos vigilantes. Quem tem sido os companheiros da nossa caminhada? Quem nós temos permitido caminhar conosco? E o que isso está revelando para as outras pessoas? Eu não estou falando em contrariedade contra o id, de ir até as pessoas, mas aqui está falando em ser amigo de ladrão. E isso é o que nós não podemos fazer. Agora, ser instrumento de transformação é outra coisa, amados. A palavra aqui nesses salmos, ela é muito poderosa. E olha o que Deus fala, vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado. Por isso pensaram que eu era igual a vocês. Amados, quantas críticas nós vemos da igreja, de pessoas de igreja, que são criticadas porque elas têm sido permissivas, porque elas têm sido omissas. E às vezes até nós mesmos, com os nossos erros, e quantas vezes nós ou os outros ficam indignados porque Deus não fala nada, porque não está acontecendo nada. Tem o tempo de Deus agir para cada circunstância, e Deus não é enganado, e Deus não é
é cego que não esteja vendo, ele sabe todas as coisas, amados. A aliança de Deus, ela é uma aliança de amor. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Essa passagem está em Marcos 6,34 e é uma das passagens que conta da multiplicação dos pães. Jesus tinha ido no barco e o povo ficou esperando, e quando ele desceu, ele viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. Amados, nós estamos falando de matrimônio, nós estamos falando de aliança, e aqui aparece Jesus, totalmente disposto a suprir as necessidades daquele povo, sedento de ser acolhido, de receber ele como pastor, sedento do povo carente, desprovido de direção, e Jesus percebeu a fragilidade, as dores daquele povo, e o que ele fez? Ele parou ali, falou com todas aquelas pessoas e deu alimento físico e espiritual. Amados, isso é uma aliança de amor. Isso é uma aliança de um homem que viveu aqui e que se dispôs a trazer todos os ensinos que nós precisamos para viver uma verdadeira aliança. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena. Amado, ele é o bom pastor. E ele viu a carência, ele viu a necessidade daquelas ovelhas. E ele estava ali, e ele veio para selar a aliança, uma aliança que já foi renovada, que a palavra nos ensina quantas vezes Deus renovou a nossa aliança conosco. Nós temos lá em Noé, nós temos aliança com Abraão. Amados, quantas alianças nós temos repetidas na Bíblia. E uma aliança pressupõe, essa primeira evidência aqui, é de olhar para o outro e entender e ser instrumento da necessidade dele. Isso é uma aliança de amor. É não fazer olhos moucos, ouvidos moucos a respeito da dor do outro. É se permitir ser usado para poder trazer bênção para as vidas. Jesus é a aliança de amor. Ele é essa revelação de vida que nós precisamos, e muito embora tenha sido firmadas tantas outras alianças, alianças com sacrifício, quando lá no Antigo Testamento há tantos ensinos sobre todos os rituais necessários para serem sacrificados os animais, para que o seu sangue fosse vertido e com isso fosse feita a purificação. Depois nós temos Jesus, a aliança de amor, o coração de Deus veio até nós para que nós pudéssemos viver um verdadeiro compromisso de uma forma diferente, um compromisso que a gente não precisa ficar renovando, repetindo rituais para que nós sejamos libertos, amados. Matrimônio e aliança, eles têm tanta similitude, porque o matrimônio, quando você se casa, o que é? Você fez uma escolha. O homem e a mulher fizeram uma escolha de caminhar juntos, ninguém os obrigou.
Fidelidade, o propósito é caminhar junto um com o outro, olhando verdadeiramente, sendo instrumento de crescimento. A fidelidade, você pode pegar todas as nações, amados, todas as culturas, essa fidelidade até nos relacionamentos que permite a poligamia, existe a fidelidade daquelas pessoas envolvidas. Então não existe aliança se não houver fidelidade. Dedicação, entrega. Tem que haver esse tempo. Tem que haver esse relacionamento que ele vai se construindo, vai crescendo a cada dia mais. Tem que ter o compromisso que no caso do matrimônio, até que a morte o separe. E hoje nós não vemos mais isso. Por quê? Porque a escolha ela não é feita. As pessoas se deixam levar por sensações e por emoções. A fidelidade não é defendida. Porque o bonito é eu poder viver na intensidade dos meus desejos. Dedicação e entrega nem se fala, porque eu tenho primeiro as minhas prioridades. Se houver resto, se houver alguma sobra, é essa que eu vou entregar. Compromisso é até onde aquele relacionamento me trouxer benefício. Caso contrário, eu não estou mais disposta. E a aliança? E a verdadeira aliança? Deus não nos obriga a caminhar com Ele. Ele nos permite fazer a escolha. Ele nos deixa livres para caminhar com Ele. Ele a todo tempo está movendo e fazendo com que nós percebamos a sua presença, mas Ele não nos impõe. Isso é narrado na palavra desde o início até o livro de Apocalipse. A fidelidade, Deus é um Deus que quer que nós sejamos ligados a Ele de uma forma íntima. Ele não aceita dividir o trono com outros. Então, amados, nós precisamos ter a fidelidade na nossa conduta. E essa fidelidade é retirando toda a idolatria de mim mesma, dessa vaidade exacerbada que é vivida hoje. Fidelidade para tirar de mim toda postura que eu tenho de colocar minha profissão em primeiro lugar, ou determinada pessoa em primeiro lugar na minha vida, né? Um parente, um filho, um marido, uma esposa, ou de ter um santo, algo que eu coloque antes da presença de Deus. A dedicação e entrega, qual que é o tempo que nós temos para estar na presença de Deus, como que nós nos portamos no nosso dia. Existe realmente uma sinceridade? Porque nós temos na palavra inúmeros exemplos de como essa sinceridade de coração, de rasgar as vestes, de colocar as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas fragilidades, os nossos pecados, e que Deus nos limpa, Ele nos perdoa, a sua misericórdia renova a cada manhã. O compromisso nosso de viver com Ele, para Ele, por Ele, hoje e até para nós chegarmos na eternidade para habitar com Ele. Senhor, amados, matrimônio e aliança são questões entrelaçadas. Não existe separação, não existe diferença concreta, amados. É tão sutil, é tão difícil querer separar a nossa vida no mundo com a nossa vida espiritual. Porque se eu estou falando aqui de matrimônio, amados, que as leis dos homens nos falam de como que a gente deve portar, as leis espirituais, elas têm uma abrangência, um poder muito maior e elas refletem na nossa vida natural. E quando a palavra, né, de Hebreus fala sobre o casamento deve ser honrado por todos, amados,
Eu tenho que respeitar o casamento do meu irmão. Quantas histórias nós vemos de pessoas que se separam porque se apaixonou pelo colega, pelo irmão da igreja? Isso não é vontade de Deus. O leito conjugal conservado puro, amado. O leito conjugal aqui é um lugar de intimidade, é um lugar onde eu despojo de todas as minhas fragilidades, eu coloco elas, eu me desnudo, eu não tenho máscara. E esse leito, ele tem que ser conservado puro. E como é com Deus, amados? Eu tenho que me prostrar no meu tempo de oração e falar para Deus de todas as minhas falhas. Eu tenho que admitir toda a minha arrogância, toda a minha vaidade, toda a minha torpeza de caráter. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amados, como são os nossos dias? Murmurações? Às vezes a gente acha que a gente está bem. Não, eu oro, eu converso com Deus. O fulano é que é difícil, a Beltrana é que me importuna. Mas quem tem filho adolescente em casa sabe como eles são críticos. E muitas das vezes eu me vejo despertada para observar nas minhas condutas. Murmuração, você reclama? Você fala que o fulano, o Beltrano é assim, assim, assado? Você acha ruim as coisas quando não dão certo e fica remoendo aquela coisa ruim que aconteceu no dia o tempo todo e aquilo prejudica o desenvolvimento do seu dia? Isso é murmuração. Segurança na própria força, você vai caminhando e realizando as coisas do dia a dia, certa, absoluta, de que você tem capacidade e nada pode te impedir. Ninguém me segura. Até onde isso é confiança em Deus e até onde que isso é vaidade, isso é orgulho, isso é altivez. Segurança na própria força não é estar debaixo da autoridade de Deus. Raciocínio lógico nas discussões, você está sempre por cima, sempre querendo acabar a discussão, sempre sendo a crítica, fazendo observações a respeito de tudo e de todos. Só eu estou certa, os outros estão errados. Cobiça, olhar para os outros e desejar aquilo que tem, e muitas das vezes desmerecendo a conquista do outro. Idolatria. O que nós idolatramos no nosso dia, amados? Porque quando nós não estamos com Deus em primeiro lugar na nossa vida, algo existe. Existe alguma idolatria que está sendo manifesta na nossa vida. Então, amados, essa palavra de Hebreus 13:4 me incomodou muito quando eu estava na leitura. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. A pureza, amados, não está em não errar. A pureza está em rasgar o coração, em se entregar. Eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre casamento. Eu não sou casada. Mas eu tenho caminhado, buscado a cada dia mais firmar a minha aliança com o Senhor. E por isso que veio essa reflexão. Porque em quantos momentos eu tenho percebido que os homens copiam as leis de Deus. E Deus é tão claro, amados, como nós devemos caminhar. Ele é tão generoso de como Ele nos recebe e como Ele se dispõe, como Ele está disponível o tempo todo para nós.
Vamos viver, amados, essa aliança. Nós precisamos deixar de lado as nossas resistências a receber esse amor. Porque Jesus fez tudo que era necessário para que nós pudéssemos viver uma vida de abundância, uma vida de paz, uma vida em amor. E essa palavra em Apocalipse 22 fecha bem o tema de hoje, que diz assim: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Amados, olha só que observação poderosa ele nos faz. Ele deixou tudo que nós precisávamos. Eu enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. E o que nós estamos fazendo com as igrejas? O que nós estamos fazendo nas igrejas? E o que nós estamos fazendo sendo igrejas? Amados, essa é uma exortação para que nós possamos nos realinhar, renovar a nossa aliança e nos comprometer verdadeiramente em proclamar, em declarar para o Senhor, em revelar toda a nossa fragilidade, porque assim, amados, Ele vai nos curando e que nós possamos olhar para os outros e não exigir posturas das pessoas, mas que nós possamos olhar com olhos de amor, onde todos nós estamos sendo tratados. Porque antes de eu exigir que o meu irmão tenha essa ou aquela postura, eu preciso aprender a olhar para mim e saber como que eu tenho me importado. A aliança de Efésios usa a palavra casamento, matrimônio. Fala sobre o leito conjugal. Mas a reflexão aqui é sobre a aliança com Deus. E sem uma verdadeira aliança com Deus, não existe outra aliança que vença, que sobreviva, que tenha amor. Então eu vou te convidar agora a fazer uma oração. Senhor Deus, Pai, Deus, que cada coração que está aqui agora, Senhor, seja tomado, Senhor, por um verdadeiro discernimento e revelação de como o Senhor nos vê, Senhor, de como o Senhor tem plano para nós, ó Deus. Que cada um de nós, Senhor, que nós possamos olhar para nós mesmos, Senhor, e mudar a nossa forma de caminhar, mudar a nossa forma de te ver e de te desejar, Senhor. Mudar a nossa forma de buscar a tua presença, Senhor. Sendo sinceros conosco e contigo, Senhor, em todos os nossos defeitos, as nossas fragilidades, os nossos desvios de caráter, Senhor. Para que a verdadeira obra, Senhor, de amor que existe em Ti, Senhor, seja feita na nossa vida. Ó Pai, que a cada dia, a cada transformação, nós possamos mais ser instrumentos do Teu amor, Senhor, na vida das outras pessoas.
Senhor, eu sei que o Senhor não nos abandona. Está escrito na tua palavra. E nós estamos pedindo aqui, Senhor. Continue, Senhor, nos enchendo da tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham despertado algo no coração de cada um para um novo tempo. Que a graça e a paz estejam com todos. Amém?